Eu quero continuar a ministração dessa manhã. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. Enquanto os nossos voluntários vão aí a caminho para você poder ofertar. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do verso 23 em diante. E eu quero continuar a falar. Hoje cedo eu falei sobre a fé de Moisés. E nós vamos aprender com a fé desse homem de Deus. E nós vamos aprender com um exemplo de fé de Moisés. Hebreus capítulo 11, verso de número 23. Então, se você tiver caneta, pegue, telemóvel, muita chave de Deus eu vou partilhar contigo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela manhã eu falei que o verso 23 fala da fé dos pais. Diga assim, 23, a fé dos pais. A partir do 24, nós vamos ver o resultado da fé dos pais. Então no 23 é a fé dos pais de Moisés. O 24, 25, 26, 27, 28 e o 29 é a fé de Moisés. Então a fé de Moisés começou nos seus pais. A fé de Moisés começou nos seus pais. Então hoje cedo, eu na introdução já falei um pouco sobre isso. A importância, no caso dos pais, no seu papel de ensinar a fé e de ser um exemplo de fé. Então, cada pai, cada mãe precisa entender e assumir essa postura, esse papel, do impacto que você pode ter na vida do seu filho, da sua filha, como alguém que pode passar e transmitir a fé. Passar e ensinar e transmitir a fé. Então veja que a fé de Moisés foi resultado da fé dos seus pais. Então, no nome de Jesus, eu quero orar e profetizar na sua vida que a fé não vai morrer em ti, mas vai passar para a próxima geração. E assim sucessivamente. Olha o 24. Pela fé, Moisés, já um homem feito, viu? No 23 ele era um bebezinho de 3 meses. No 24 ele é um homem adulto. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porque ele considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava, ele via o galardão. A palavra galardão também significa recompensa. Então coloque na frente galardão, faça um risquinho e coloque assim, recompensa. Então, o que nós vemos com Moisés? Diga assim, ele via recompensa. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, com a ira do rei. Antes, olha, eu amo essa frase, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Marque isso, ele ficou firme como quem vê o invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, como eu falei para você, hoje nós vamos falar e meditar e aprender aqui sobre a fé de Moisés. E esse texto é muito importante porque ele nos mostra o reflexo da fé na vida de Moisés. O que essa fé gerou nele e na vida dele. E logo cedo eu mostrei aqui para os irmãos que a fé em Moisés conduziu ele, fez ele a tomar as melhores decisões e a fazer as melhores escolhas. Então eu mostrei lá no verso 25 que o texto diz assim, que ele preferindo
A palavra aí, preferindo, tem uma tradução que no lugar de preferindo tem escolhendo. Quem tem aí na sua Bíblia escolhendo? Alguém tem? Isso. Então era mais ou menos assim, que Moisés preferiu, Moisés escolheu. Então a fé em Moisés fez com que ele tomasse uma decisão. Diga assim, fé para tomar decisão. Agora bem forte, diga fé para sair de cima do muro. E eu falei sobre isso. O inimigo de muitas pessoas é você ficar em cima do muro. Em que sentido? Na sua vida com Deus. Em coisas que têm prejudicado sua comunhão, seu relacionamento, sua intimidade com Jesus. A falta de atitude, a falta de decisão, a falta de postura. Eu vejo aqui, nós vemos na vida de Moisés, alguém que foi literalmente firme e direto. Quando ele teve que decidir, quando ele teve que escolher, quando ele teve que tomar uma decisão relacionada com o que Deus tinha na vida dele, entre agradar a Deus ou agradar Faraó, entre ser aplaudido pelo céu ou ser aplaudido pelo Egito, Moisés não pensou duas vezes. Ele decidiu, ele escolheu. E aí, a palavra que eu usei pela manhã, eu lanço para você nessa tarde. Não fique perdendo tempo nesse ano de 2026. Não perca mais tempo em 2026. Se tem algo que você está em cima do muro, tome a melhor decisão hoje. A melhor decisão é a decisão de se apegar a Jesus, de abraçar o plano de Deus, de abraçar o plano e o propósito do Senhor. Essa é a melhor escolha, essa é a melhor decisão. A melhor escolha, a melhor decisão é você orientar os seus pés no caminho do Senhor, colocar a sua vida no plano de Deus e caminhar com Ele até os dias que Ele tem preparado e determinado para mim, para ti, aqui nessa terra. O segredo da fé de Moisés estava que a fé fez ele escolher, fez ele decidir. Então, por exemplo, tem gente aqui que já era para você estar tomando Santa Ceia hoje. Tem gente aqui que era para participar da ceia hoje, mas você não vai porque você não decidiu. Desde o ano passado para batizar e não batizou. Desde o ano passado para reconciliar e não reconciliou. Desde o ano passado para casar e não casou. A vida aí toda enrolada nesse relacionamento, não vai te levar para lugar nenhum. Você precisa decidir. Olhe no olho de alguém e fala assim, decida, meu filho. Ah, eu não sei se ela é a mulher para a minha vida. Divide casa, divide cama, divide conta. Você está à espera do quê, criatura? Pergunta aí para o vizinho, você está à espera do quê, filho? Vai descer um anjo lá? Eis que eu te digo, coloque uma aliança nesse dedo. Veio o anjo aqui, o anjo Rogério Rocha. Tem o Miguel, tem o Gabriel, veio aqui o anjo Rogerel. Então isso é muito importante, você precisa decidir. Você precisa decidir. Diga assim, eu preciso decidir. Você precisa decidir hoje. Sair de algumas mesas, de alguns ambientes, de alguns lugares. Salmo de número 1. Vamos lá para o Salmo de número 1? Apertou um botãozinho aqui dentro de mim agora, hein? Salmo de número 1. Salmo de número 1. Verso de número 1. Salmo de número 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não. Vamos lá, eu vou lendo, quando eu parar você lê o não. Você lê o não. Bem-aventurado o homem que não. Marca aí, não. Anda no conselho dos ímpios. Isso, você só vai falar não. Eu leio e você fala não. Bem-aventurado o homem que não. Anda no conselho dos ímpios. Não. Se detém no caminho dos pecadores. Não. Aí você fala nem, aí é nem. Vamos fazer de novo. O último é nem. Bem-aventurado o homem que não. Anda no conselho dos ímpios. Não. Se detém no caminho dos pecadores. Nem. Se assenta na roda dos escarnecedores. Marca não, nem. Então, bem-aventurado significa alguém que é feliz, alguém que é completo, alguém que é pleno. O que a gente aprende aqui sobre felicidade? Diga assim, é feliz, é completo
Quem sabe dizer não? Dizer não é saber fazer as melhores escolhas, é tomar as melhores decisões. Quem sabe dizer não é a pessoa que sabe tomar as melhores decisões. Então o Salmo 1 está dizendo assim, ó, vou trazer a receita da felicidade. Então essa história da receita da felicidade é você fazer tudo o que te dá na telha, é perigoso, porque uma hora chega a fatura para pagar. Eu conheço gente que falou assim, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Um dia chegou a fatura de uma DST. Chegou. A pessoa foi lá no gabinete chorando. Bispo, chegou, sou positivo. Ué, ele foi viver feliz, curtir. É perigoso quando você quer viver uma vida no limite. Quando você pensa que a felicidade é fazer tudo que vem na telha, porque um dia chega a fatura do cartão de crédito para pagar. É perigoso. Então diga para o seu vizinho, aprenda a dizer não. Moisés, preste atenção, Moisés, ele tomou as melhores decisões. Ele tomou as melhores decisões. E eu venho falar algo de Deus aqui para ti. Esse ano Jesus quer te conduzir um caminho de felicidade. Esse ano Jesus quer conduzir você um caminho de bem-aventurança. Mas para isso ele está dizendo, eu preciso que você aprenda a dizer não. Volta para Moisés. Volta para Moisés. Hebreus 11. Seu grande inimigo é não tomar as decisões que vão te aproximar do propósito de Deus. Esse é teu grande inimigo. Por isso eu quero te desafiar, você ser radical, você ser firme. Decida viver pela fé. Saia daqui decidido a viver pela fé. Anota aí, eu preciso viver pela fé. Eu preciso viver pela fé. Eu falei pela manhã que esse Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Aqui Moisés entrou como um herói da fé. Deixa eu te dizer, ninguém aqui consegue entrar nessa galeria do herói da fé. Mas, preste atenção, você pode ser o herói da fé da tua casa. Nós podemos ser um herói da fé nessa cidade, nessa nação. Pelas nossas escolhas e as nossas decisões. Então eu mostrei pela manhã que as escolhas de Moisés levaram ele a tomar duas decisões. A primeira está no verso 24, que diz que ele recusou. Olha lá, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Diga assim, posição privilegiada. Moisés recusou ser chamado neto do homem mais poderoso do mundo. Ele recusou ser chamado de filho da herdeira do homem mais poderoso do mundo. E Moisés disse, não, porque esse título vai atrapalhar o plano e o propósito de Deus na minha vida. Agora, olha o verso de número 27. No 24 ele recusou. No verso 27 diz assim, ele abandonou. Marca aí, abandonou. Diga assim, ó, Moisés recusou e Moisés abandonou. Ou seja, nós sempre falamos de fé no contexto de fé para receber. Sempre falamos de fé no contexto de fé de alcançar. E não está errado. A fé nos leva a alcançar, nos leva a receber. Glória a Deus por isso. Mas chega momentos na nossa vida que a fé vai nos levar a tomar algumas decisões que aos olhos de muitos nós vamos estar perdendo. Para quem que eu estou falando que você teve que tomar uma atitude de fé e por causa da sua decisão de fé parece que você perdeu? Você tomou uma atitude de fé e por causa da decisão de fé parece que você saiu perdendo. E eu citei alguns exemplos aqui pela manhã, que eu já aconselhei pessoas que estavam envolvidos em situações de ganhos ilícitos, ganhando dinheiro de uma maneira que não era muito boa. E de repente essa pessoa tem um encontro com Jesus, um encontro transformador no seu coração e na sua alma, e a pessoa chega para mim e diz assim, bispo, eu estou abrindo mão aqui desses esquemas, abrindo mão desses golpes, abrindo mão dessas coisas, abrindo mão desse dinheiro sujo, eu vou abrir mão de muita coisa desse lado, mas eu quero estar com a minha vida orientada, o meu coração em paz com Deus.
Então diga para o teu vizinho assim, ó, às vezes a fé vai nos desafiar a abandonar algumas coisas. O que você tem que abandonar nesse mês de março? O que você vai ter que abandonar nesse mês de março? O que Jesus está desafiando você para abandonar? O que o Espírito de Deus tem falado contigo? O que o Espírito de Deus tem desafiado, tem falado contigo? O que Deus tem ministrado ao teu coração? Eu me lembro que muito tempo atrás, uma pessoa nos procurou aqui na igreja, eu e a pastora, lá ainda, eu acho que no Intendente, e essa pessoa, olha aqui para mim, ó, olha aqui, ó, isso, e essa pessoa, ela trabalhava na prostituição, e ela nos procurou, falando assim, bispo, nos ajuda, me ajuda, pedindo ajuda para mim, para a pastora, e nós ajudamos ela, conseguimos um quarto, conseguimos um trabalho, conseguimos muita coisa para ela, e aí, ela, preste atenção, abriu mão de uma bolada que ela ganhava naquele mundo, e depois ela foi trabalhar até num trabalho que ganhando ali um ordenado bem limitado, bem reduzido. Agora veja, ela abriu mão de muita coisa para poder viver o que Deus tinha pela vida dela. Por isso que eu te pergunto, o que você tem que abrir mão hoje? O que Jesus está te desafiando? O que Jesus está te chamando? O texto diz aqui que por causa da fé, Moisés recusou e por causa da fé, Moisés abandonou. Então tem hora que viver pela fé, nós vamos ser desafiados não a segurar, vamos ser desafiados a soltar. Por causa da fé, nós vamos ser desafiados não a abraçar, mas vamos ser desafiados a abrir os braços e deixar ir. Então talvez eu estou falando para alguém aqui hoje, e o Espírito Santo já tem ministrado algo em teu coração, a palavra tem falado, Jesus já tem falado, talvez já até teve sonho, com Deus te desafiando, e dizendo assim, eu tenho um plano, um propósito e um projeto na sua vida. E interessante que Moisés, ele vai recusar, ele vai abandonar, e olha o verso 25, olha o que eu falei hoje pela manhã, olha o verso número 25, ele preferindo ser maltratado, marque aí, maltratado. Agora pense comigo, ó, ele está perdendo porque ele está recusando, ele está perdendo porque ele está abandonando, e a gente pensa assim, eu acho que agora Moisés vai ser aplaudido, né? Todo mundo vai bater palma, ei, Moisés, viva o Moisés. Não, gente, ele agora vai ser maltratado. Por quê? Porque eu falei pela manhã que a fé nem sempre vai nos levar a situações fáceis. Às vezes a fé nos leva a momentos e decisões difíceis. Às vezes viver pela fé vai envolver fazer escolhas difíceis e tomar decisões difíceis. E eu estou falando para algumas pessoas aqui que você está entendendo, porque você sabe quanto te custou tomar algumas decisões. Você sabe como te custa ficar numa posição que Deus te chamou. Você sabe como que te custa manter os pés firmes e fixos num plano e num propósito do Senhor. Você sabe como te custa manter teu compromisso com Deus, manter tua aliança de relacionamento. Você sabe como que te custa manter a sua aliança de propósito com o Senhor, o teu coração puro, a tua mente pura, e às vezes não ser entendido e compreendido. O texto diz que Moisés foi maltratado. Então, nem todas as pessoas vão entender e compreender. Nem todas as pessoas vão entender e compreender. Então toque em alguém e diga assim, ó, nem todas as pessoas vão entender e compreender uma decisão de fé. Pode aplaudir a Jesus por isso? Como que Moisés tomou essas decisões? Como que ele tomou as decisões? Estou recapitulando rapidinho o que eu falei pela manhã. Como que ele tomou essas decisões? Verso número 26. Diz que ele contemplava o galardão. Diga assim, contemplava o galardão. Contemplar significa colocar os olhos. Fixar os olhos e não tirar os olhos. Então, como que Moisés tomou essas decisões difíceis? Ele colocou os olhos na recompensa.
Ele deixou os seus olhos fixos na recompensa. E eu vou falar de novo que isso merece glória a Deus, ó. Ele colocou os olhos, seus olhos ficaram fixos na recompensa. Você quer tomar as melhores decisões, decisões de fé que você não vai se arrepender no futuro? Tire os olhos dos problemas e das dores presentes e olhe a recompensa da decisão que você está tomando hoje. Então eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Tire os olhos da tua dor e coloque os olhos na recompensa. Toda decisão que você toma de honrar e de engrandecer a Jesus tem uma recompensa. Toda decisão que é tomada para honrar e para engrandecer a Deus vem acompanhada de uma recompensa. Vou falar de novo. Toda decisão que você toma de honrar e de engrandecer a Jesus, ela vem acompanhada de uma recompensa. Então eu estou falando para alguém, eu sei que não está fácil. Você está sendo bombardeado, Talvez está sendo bombardeado o teu passado te chamando. Talvez você está sendo bombardeado, propostas novas chegando. Os jovens, adolescentes sendo bombardeados em casa, no trabalho, na escola, nas redes sociais, na internet. É um bombardeio, convidando vocês a viver uma vida difícil e complicada. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Vale a pena tomar decisões que honra Jesus e vai ter recompensa do céu para vocês. Vai ter. Eu sei que aquela bonitona está em cima de você, meu irmão. Eu sei que aquele bonitão não para de mandar mensagem para você, minha irmã. Eu sei, mas eu quero te dizer, vale a pena tomar decisões. Olha a recompensa da fidelidade. A recompensa da fidelidade. Então, o segredo de Moisés era que ele tinha os olhos fixos na recompensa. Toda vez que nós tirarmos os olhos da recompensa, nós vamos tropeçar. Toda vez que nós tirarmos os olhos da recompensa, nós vamos tropeçar, cair e se quebrar todo. Toda pessoa que tropeçou, caiu e se quebrou, foi alguém que tirou os olhos da recompensa. Então, como que Moisés toma essa decisão difícil? Ele enxergou, ele viu a recompensa. O que mais ele fez? Olha aí, no verso de número 27. Verso número 27. O que ele fez? Ele permaneceu firme. Permaneceu firme. Vou ler de novo, me ajuda aí, que a minha voz está cansada. Ó. Permaneceu firme. Glória a Deus, isso é assim que ajuda o pregador. Ó. Permaneceu firme. Qual é o problema de muitos? Falta de firmeza nas decisões que toma com Deus. Falta de firmeza. Toma uma decisão no mês de março, no mês de abril já abandonou. Então, às vezes as pessoas chegam lá no meu gabinete, bispo, conta comigo, eis-me aqui, aleluia, glória, 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 no mês de janeiro. No mês de fevereiro some todo mundo. Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, 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 eu amo Jesus. No mês de fevereiro, no mês de março, eu já troquei Jesus pelo Genésio. A gente ri, mas é falta de firmeza. Você precisa ser firme. Você precisa ser firme no seu compromisso, no seu ministério, no seu chamado com Deus. Um dia eu estava lá no Brasil, numa mesa, eu fui pregar lá numa grande conferência, e alguns pastores perguntaram assim: bispo, fale para nós, o que você tem feito de diferente lá na Europa para vocês viverem o que vocês estão vivendo lá em Portugal? Porque talvez para nós que estamos vivendo aqui, parece ser normal o que está acontecendo aqui. Mas eu quero dizer, não é normal não, gente. Aí eu chego nos lugares, o pessoal fala assim: conta para mim, vocês estão lá abrindo igreja, 12 igrejas, fazendo conferência em grandes auditórios. Meu Deus, é Deus que está fazendo algo grande naquela nação. O que vocês estão fazendo de outro mundo? E aí quando eles perguntam, eu fiquei assim: o que nós estamos fazendo de outro mundo? E aí eu fiquei pensando, e na hora, sabe aquela resposta do Espírito? Eu falei algo assim que é bem a verdade. Eu disse o seguinte, falei: olha, eu sou o mesmo há 20 anos. Eu estou firme no meu propósito, firme nas minhas decisões, firme na minha caminhada, firme nas minhas escolhas há 20 anos lá em Portugal. Então, o bispo de hoje é o bispo de 2006. No seu compromisso com Deus, nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu propósito com Jesus, na dependência com Jesus,
Então, se alguém perguntasse, qual é o teu segredo? Eu tenho permanecido firme nesses 20 anos de Portugal. E eu tenho uma palavra para você, seja firme. Seja firme 2026. Vamos ver, será que eu estou sozinho no culto hoje? Vou falar, seja firme nesse ano. Seja firme com Deus. Seja firme na sua jornada. Seja firme na sua caminhada. Não vai ser qualquer prato que vai te tirar da tua posição. Não vai ser qualquer proposta que vai te tirar do propósito. Não vai ser qualquer mensagem, não vai ser qualquer chamada que vai afastar você dos caminhos do Senhor. Não vai ser qualquer convite, não vai ser qualquer mesa que vai parar, paralisar e bloquear você. Onde estão os firmes nessa noite? Toque em duas pessoas e diga, seja firme. Então Moisés não foi assim, ele está saindo do Egito, aí ele falou assim para o povo, vocês vão indo aí, passa esse rio Mar Vermelho aí, vocês vão indo aí para o deserto, que eu acho que eu me arrependi, eu vou voltar. Vou lá pedir perdão para Faraó. Eu vou lá. Ô Faraó, estou arrependido, quero pedir perdão, me recebe de volta. Não, ele tomou a decisão e foi para frente, não olhou mais para trás. Entende? Você não pode ter mais plano B. Diga assim, eu não posso ter plano B. Rasga o plano B, meu irmão. Toda rota de fuga. Só tem um plano na nossa vida. E o nome desse plano é Jesus. Só tem uma porta para nós passarmos. E o nome dessa porta é Jesus. Só tem um caminho. E o nome desse caminho é Jesus. A fé fez Moisés ver o invisível. Diga assim, a fé fez Moisés ver o invisível. E isso é muito importante. Porque como que Moisés tomou decisões como essa? O que faz uma pessoa tomar decisões que aos olhos de muitos parece que ele está saindo perdendo. As suas amigas olham e falam assim, eu não entendo essas decisões que você toma. O seu amigo fala assim, eu não entendo essas decisões que você está tomando. A tua amiga fala assim, eu não entendo por que você mantém esse propósito de pureza. Eu não entendo por que você mantém esse propósito, esse compromisso. Eu não consigo entender isso. Sabe por que muitas pessoas não entendem as decisões, as escolhas que você tem feito? Porque os olhos deles estão fechados e eles não conseguem ver o que você tem visto. Sabe por que o pessoal não consegue entender as coisas que você está abrindo mão para manter o seu compromisso com Jesus? Sabe por que as pessoas não conseguem entender as escolhas e as decisões que você tem tomado? Porque os olhos deles estão fechados, mas o Espírito de Deus abriu seus olhos, abriu sua visão. E você está olhando e está vendo o invisível. Levante a mão e diga, meus olhos estão abertos e eu consigo ver o que muitos não veem. Pode aplaudir e glorificar Jesus por isso. Por isso você tem que saber quem você escuta. Você pode estar dando ouvidos para alguém que não consegue ver o invisível. Você pode estar dando ouvidos para alguém que não consegue ver o que Deus tem preparado para ti lá na frente. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas no gabinete, no aconselhamento, e eu falo assim, meu filho, olha o que Deus tem preparado para ti lá na frente. Olha o futuro que Deus tem preparado para ti. Olha o tamanho do chamado que Ele tem para ti. Olha o tamanho do ministério. Olha as promessas que Ele tem na vida dos teus filhos. Olha as promessas que Ele tem na tua vida. Para de tomar essas decisões tolas que você tem tomado. Levanta aí a ponta dos pés e veja lá na frente tudo que Deus tem preparado para ti nessa terra. Então, quando Moisés está tomando essa decisão de ver o invisível, o que ele estava vendo? A decisão que ele toma
de ver o invisível, o que ele está vendo? Olha o 28, o que Moisés estava vendo? Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quando ele estava vendo o invisível, o que Moisés estava vendo? Ele estava vendo uma multidão sendo liberta da escravidão do Egito. Vem comigo, BR, vem comigo. Quando ele vê o invisível, o que ele viu? Ele viu todo o povo de Israel recebendo o livramento dentro da terra do Egito. Ele viu o anjo da morte passando por cima da casa do povo de Deus e ninguém morrendo no meio dos israelitas. O que ele viu? Ele viu o faraó soltando e liberando o povo e dizendo assim: vai embora, eu libero vocês, eu solto vocês. Sabe o que eu quero dizer para vocês, IBR? Sabe o que eu quero te dizer aqui? E quando eu falar, me ajuda e dá o glória a Deus aí. Tem gente que está aqui e já está vendo o impossível acontecendo dentro da casa dele. Porque a tua decisão de fé vai trazer salvação para você e a tua casa. Faraó não vai mais segurar e reter a tua família. Faraó não vai mais segurar e reter os teus filhos. Eu estou vendo gente aqui na ponta do pé e dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga aí, o que ele viu, bispo? Ele viu o livramento. Qual foi o impossível que ele viu? Ele viu o livramento. Então, ele está na ponta dos pés e está dizendo assim: vai valer a pena eu abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Vai valer a pena eu abandonar o Egito, porque por causa da minha decisão, por causa da minha escolha, um povo inteiro vai ser liberto, abençoado e transformado. Toque em alguém e diga assim: você não tem noção. Não, tem que ser com alegria. Todo mundo diga: você não tem noção. Mas a tua decisão vai gerar o impacto de salvação e de bênção na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Quem toma posse da glória a Deus aí? Vou citar o meu exemplo. Quando Jesus falou comigo lá no Paraná, que tinha uma obra comigo aqui nessa nação. Eu trabalhava numa faculdade de informática. Eu era o responsável por todos os laboratórios. A minha área é TI. E aí Jesus falou assim: queima o barco, queima tudo, larga tudo para trás. Você vai largar tudo. Aí eu tive que chegar para minha família e falar. Eles pagaram a minha faculdade particular. Estudei no Sesumar, lá em Maringá. E aí eu falei: olha, Jesus falou comigo. Ele falou o quê? Primeiro que eu era o único crente da família. Aí assim, Jesus falou? Ele ligou para você? Aí eu falei: ele falou assim, que ele tem uma obra comigo em Portugal. Onde? Foi em Portugal. E eu estou abrindo mão de tudo aqui. Eu vou embora para Portugal, assim. Muitos não entenderam, outros me criticaram. Teve gente que apoiou, teve gente que me incentivou, mas muita gente não incentivou não. Uns me chamaram de doido, outros falaram que eu perdi o juízo. E aí, muita gente falava assim: você vai voltar frustrado, vai dar errado. Só que quando vinha esse bombardeio, aí eu levantei assim a pontinha do pé, e aí eu comecei a ver. Aí sabe o que eu vi 20 e tantos anos atrás? Eu vi você. Eu vi essa igreja. Eu vi a igreja nova. Vi essas filiais abertas. Vi igrejas abertas fora do país. Agora entenda, a decisão que eu tomei lá atrás desencadeou uma série de consequências de bênçãos aqui nessa nação. Tem noção do impacto de um sim que você vai dar para Jesus nessa noite? Tem noção do impacto? Através de ti a salvação vai entrar e vai passar pelas portas da tua família.
Tem gente aqui que você é como eu, você foi o primeiro ou um dos primeiros a se converter. Tem gente aí que é como eu, se não for o primeiro, foi um dos primeiros. E o Senhor manda eu te dizer, fique firme, porque através de ti eu vou fazer uma grande obra. Aos portugueses da terra que estão aqui, temos vários aqui no meio, eu tenho uma palavra para vocês, fiquem firmes, porque através de vocês uma grande obra será feita nessa nação. Vanina, através de ti uma grande obra vai ser feita na sua nação. Irmãos africanos, fiquem firmes, através de vocês uma grande obra vai acontecer na vossa nação. Então Moisés, quando ele vê o invisível, o que ele viu? Quando ele toma a decisão, ele viu isso aí. O derramamento de sangue, o cordeiro sendo morto, o sangue sendo aspergido nas portas, o anjo da morte passando por cima. E enquanto o Egito chorava, Israel celebrava. Enquanto o Egito tinha luto, Israel tinha vitória e vida. O que Moisés viu? Verso de número 29. Pela fé. Isso aí. O pessoal já entendeu o mistério. Meu Deus, pregar para vocês é maravilhoso. Vou ler, você vai me ajudando, ó. O que Moisés viu? Pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Moisés chega diante do Mar Vermelho e está todo mundo desesperado. Moisés, Faraó está vindo aí. Moisés, nós vamos morrer. Moisés, nós vamos perecer. E o Senhor fala assim: Moisés, vai não, diga para o povo que marche. Moisés, não fica perturbado não. Levanta esse cajado, Moisés. Veja o livramento que eu vou dar para o meu povo, Moisés. Então olha que maravilhoso. Enquanto o faraó vinha desesperado pensando, eu vou acabar com eles. Enquanto o povo estava desesperado pensando, nós vamos morrer nas mãos de faraó. O texto diz que Moisés, ele é usado pelo Senhor. Levanta aquela vara, o vento sopra, o mar se abre e um caminho aparece. Decisões de fé sempre abrem caminhos improváveis e impossíveis. Veja, o que Moisés viu? Diga aí, ele viu. Vai, me ajuda aí, diga, ele viu um caminho improvável e impossível. Isso, um aleluia, a irmã entendeu aqui, ó, entendeu? Vou falar de novo, você mesmo que não entender, dá um glória a Deus aí, pá, né? Ó, ele viu um caminho improvável e impossível. Eu oro no nome de Jesus, os seus olhos venham ser abertos. Você vem encontrar um caminho improvável e impossível para você passar. Você vem encontrar um caminho aberto diante de ti, que esse mar vermelho venha se abrir. Então quando Moisés está tomando essa decisão, fala assim: eu recuso, eu não vou ser mais o filho da filha de Faraó. Eu abandono o Egito, eu não quero mais os prazeres e os favores do Egito. Eu vou, ainda que ser maltratado pelo povo de Deus, mas eu vou ficar firme, porque eu já estou vendo o mar que vai se abrir lá na frente. Eu estou pregando aqui para muitas pessoas. Hoje parece que está tudo fechado, mas você já está aí, ó, sentadinho assim na ponta do pé e dizendo: bispo, eu já estou vendo o mar vermelho aberto para eu passar. Então diga assim, ó: pela fé o mar abriu. Agora os egípcios tentando não foram pela fé, foram tragados de todo. Então veja que as escolhas de Moisés o conduziram a um local e um ambiente difícil. Diga assim: as escolhas de Moisés o levaram a um local difícil. Mas eu tenho uma boa notícia:
no local difícil, ele viu o mar se abrir. Quem decide andar e caminhar pela fé, sempre vai ter uma porta e um caminho aberto para ele passar. Então, eu sei que nós estamos no mês de março. Nem que seja em março ou abril. Mas assim diz o Senhor: eu vou abrir um caminho para você passar. Pode aplaudir a Jesus. E eu termino aqui, Marcos capítulo 10, verso 28. Jesus vem de um discurso duro, de uma palavra muito dura no contexto do capítulo 10. E os discípulos ficaram assim um pouco preocupados. E Pedro, né, aquele mais agitado, que sempre fala mais, imagino ele tipo dando um pulo e falando assim. Então Pedro começou a dizer: mestre, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Só quem teve já que tomar decisões que lhe custaram alguma coisa, sabe o preço dessa frase. Só quem teve que abrir mão de algumas coisas por causa do seu amor a Jesus, sabe o peso dessa frase. Só quem já teve que tomar decisão, que ele tomou a decisão chorando, sabe o peso dessa frase. Só quem teve que tomar uma decisão e que talvez você teve um prejuízo financeiro por causa do teu compromisso com Jesus, você sabe o peso dessa frase. Só quem já teve que tomar decisões difíceis por causa do seu amor a Jesus, sabe o que significa essa frase. Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, e nós deixamos tudo para te seguir? E aí? Ele está dizendo assim: eu deixei o barco, eu deixei a empresa de pesca, eu deixei minha família, eu deixei tudo, eu abri mão de tudo. E aí? Eu abri mão de tudo isso para te seguir? A resposta de Jesus: e se isso aqui não comover teu coração, irmão, acabou, nada mais te comove. Em verdade eu te digo, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Agora olha esse verso 30. Que não receba no presente tem uma recompensa no presente. Vou falar de novo. Há uma recompensa no presente. Toque alguém e diga: tem uma recompensa no presente. E sabe qual que é a recompensa? O cêntuplo. 100 vezes mais. Aleluia. Eu vou ler de novo. A recompensa é 100 vezes mais. Casa, irmão, irmã, mãe, filho, campo. E ainda vem as perseguições de lambuja. Mas não tem problema não. No presente. Porque além disso, no mundo do porvir, vai ter a vida eterna. Feche seus olhos. Qual a decisão que você tem que tomar hoje aqui? Qual a escolha que você tem que tomar hoje aqui? Qual é a escolha, qual a decisão que você tem que tomar hoje aqui? Vou dar um minuto aí para você orar por essa escolha, por essa decisão. Enquanto você ora, eu oro aqui para o Espírito Santo abrir os teus olhos. Ele abrir a tua visão e Ele mostrar para você. Eu oro para que o Espírito de Deus abra os teus olhos e a tua visão e você veja a recompensa. Veja a recompensa. Veja. Veja a recompensa. Veja.
Veja a recompensa daquilo que Jesus tem para ti. O diabo está te enganando, falando que é só dor, só prejuízo. E eu quero te dizer, é mentira dele. Tem uma recompensa no tempo presente. E nessa recompensa você vai ver 100 vezes mais daquilo que Deus vai derramar na tua vida e na tua história. Pai, eu oro por essa igreja, eu oro por esse povo. Eu oro pelos teus filhos, eu oro pelas tuas filhas que tomaram essa decisão hoje. Estão decidindo hoje, estão decidindo agora, estão escolhendo. Moisés tomou uma decisão difícil. Deixou para trás o título, deixou para trás o Egito, mas ele viveu. Ele alcançou o que ninguém nunca havia alcançado. Assim eu oro por essas pessoas, porque através deles uma grande obra vai acontecer nessa nação. Através deles uma grande obra vai acontecer nessa família. Através deles uma grande obra vai acontecer. Assim eu oro que o Senhor venha fortalecer cada um, cada lar, cada família, cada empresa, cada ministério aqui representado. Eu abençoo a todos e oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.